Está começando mais um episódio do podcast Me Passa a Receita, podcast oficial dos sabores de Curitiba. No episódio de hoje a gente vai te passar duas receitas. A primeira, do bolo de tapioca com gel de cupuaçu. E a segunda é a receita de vida do chefe John Lee para chegar ao sucesso e conquistar o Brasil. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou o Vini, trabalho há mais de 15 anos com comunicação e gastronomia e sou fundador de Sabores de Curitiba. Hoje o maior veículo de comunicação voltado exclusivamente para gastronomia aqui em Curitiba. Somos mais de 500 mil seguidores em todas as nossas redes sociais e impactamos mais de 16 milhões de contas únicas no ano passado. Temos um site, um guia e esse podcast está na terceira temporada. Por falar nisso, essa temporada é uma parceria com o Centro Europeu. O Centro Europeu foi fundamental para a formação e crescimento da gastronomia de Curitiba. Se você tem vontade de conhecer o curso de gastronomia do Centro Europeu ou de confeitaria, pode acessar o QR Code que está na tela ou o link que está na descrição desse episódio. Agora vamos apresentar o nosso convidado. Ex-participante do Masterchef Confeitaria, rodou o Brasil até se consolidar em Curitiba. Como empresário, começou atendendo eventos e depois montou sua primeira loja no Juvevê. O chefe também foi professor do Centro Europeu aqui nessa sede que hoje ele está revisitando e matando a saudade, né, chefe? Verdade. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite aí. Muito obrigado. Vamos cozinhar então Vamos e conversar? Cozinhar. Vamos fazer. Vamos lá. Então vamos cozinhar, chefe? Vamos cozinhar? Vamos lá. Nessa. Deixa eu fazer um dadinho de tapioca. Como se fosse um dadinho de tapioca, Vini. Um bolinho de tapioca. Uhum. Uma coisa bem do Nordeste, assim. É um doce de tabuleiro que eu gosto bastante. Eu já provei lá na Delícias e gosto bastante. Fiquei feliz com a receita, que agora eu vou aprender. Essa é a ideia. Legal. Então, é fácil o processo? É muito fácil. Eu acho que é um dos preparos mais fáceis, assim, da confeitaria brasileira, sabe? Uhum. Pra gente poder utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar leite, açúcar. Aí eu vou de leite condensado. Tirar bem. Eu queria que você me contasse um pouco de como você veio parar em Curitiba. Para mim, denuncia ele que ele não é de Curitiba, não é do Paraná, é que gaúcho chama bolo de torta. É verdade. E eu acho isso estranho. É muito estranho, é tipo né? Carioca que chama bolacha de biscoito. A gente não assimila. Para mim, bolo é bolo e vocês chamam de torta. De né? torta. Eu acho que vem muito pela proximidade da Argentina, que eles chamam de torta, né? Muitos preparos. Então, acho que tem um pouquinho a ver. Então você é do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, então tem toda essa parte do Rio Grande do Sul que acho que tem muita influência do idioma, né? Então acho que acontece isso. E aí você veio parar em Curitiba como? Então, meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai teve academia, teve locadora, teve confeitarias, né? Enquanto tinha confeitaria, tinha outras empresas. E chegou uma época que ele falou assim, quero morar na praia. Daí ele foi morar em Recife. Ele montou a empresa em Recife. E a gente, como eu era de menor nessa época, acompanhei os pais, né? Mas chegou uma época que a gente queria voltar, eu queria vir de volta pra cá, aprendi muito pra lá. Mas daí eu voltei para Curitiba, isso fazem 20 anos. E daí comecei a trabalhar, comecei a conhecer Curitiba. Eu já conhecia, né, desde da minha infância, que eu tenho família aqui. Mas daí que eu vim para Curitiba, foi em 2006. Legal. Fazem 20 anos. Essa que você morou em Recife, eu não sabia. Não sabia? Não. Eu morei em Recife, morei em Natal, morei em Fortaleza, morei em Belém. Nossa. Eu já mochilei também, já fiz uma boa aventura aí. Legal. E aí veio para Curitiba. Vim para Curitiba. Já mais quantos anos? Eu tinha, 20 anos atrás, deixa eu denunciar a minha idade, eu tô com 45, tinha 25. 25 anos. De 20 anos aqui. Passou assim, né? Não, né? Foi muito rápido, passou. Legal. Eu vim pra cá, trabalhei com meus pais. Mas já trabalhava na área de... Já trabalhava, já tinha... Confeitaria. Já trabalhando na confeitaria. Eu era formado em Direito, mas nunca exerci. Me formei em Recife mesmo. Então eu comecei a me especializar mais em confeitaria. Daí me chamaram, logo que eu cheguei em Curitiba, me chamaram em algumas escolas para dar aula e eu comecei a ir trabalhar com essa parte de lecionar. Legal. O pessoal aqui do Centro Europeu me contou que você ajudou aqui no começo do curso de confeitaria,
já deu aula aqui, e aí... Sim, sim. Eu montei alguma coisa mais amarradinha que eu pudesse mostrar para eles o que eu tinha de visão de confeitaria. E eu Aham, acho que foi bem legal, foi proveitoso. Fiquei bastante tempo sendo professor aqui do Centro Troféu. aham. E é um prazer estar de volta aqui, né, nessa cozinha aqui para fazer o nosso preparo. Legal. É bom ajudar a formar, né? Como a gente estava conversando antes, né? Formar o mercado, porque é recente o mercado de confeitaria, assim, de uma confeitaria com mais técnica, uma Sim. confeitaria é super recente aqui em Curitiba, né? A panificação explodiu, assim, a confeitaria também, e acho que tem um pouco disso do Centro Europeu ajudar a abastecer o mercado, E, a colocar gente nova nas cozinhas, sim, sim. né? Sim, eu acho que o Centro Europeu, ele tem um divisor de águas quando ele começou a ir para essa parte da confeitaria, porque ele levou muito a régua da gastronomia aqui em Curitiba, né? Uhum. Tanto da confeitaria quanto da padaria e tudo mais. Então todo mundo quis, né, subir junto com isso, né? Uma empresa que começa, um aluno do centro começa a desenvolver um ótimo trabalho, você vai lá, opa, peraí, eu quero também, né? Então acontece isso. Então eu acho que a régua ficou mais alta aqui em Curitiba. E você já sabe bem porque tem conhecido o Rodado Brasil aí, agora depois que você fez o MasterChef, conheceu bastante gente lá também, Sim, e sim. aí você consegue ver o nível que o Curitiba tá super bem, né? Sim, Curitiba tá excelente, né? Isso é muito bom, né? Legal. E a Delícias, me conte daí. Depois a gente estava conversando aqui um pouco antes, você me contou que parou de lecionar aqui, por mais que seja uma coisa que você gosta muito, Sim. porque você daí resolveu abrir a Daí eu tive Delícias. esse meu filho, né? Eu tive tanto o Benjamin, né, Aham. nessa época, quanto abrimos o Delícia de Sucre, né? O Delícia de Sucre existia desde 2011, Uhum. mas ele não era porta aberta, né? Ele era Aham. para eventos. E daí quando a gente abriu, daí eu vi que eu precisava estar lá o tempo todo, né? E como um filho demanda Aham. atenção, entrava cedo, saía tarde, era aquele momento que eu precisava entender do meu negócio, né? Então, quanto mais você precisa entender do seu negócio, acho que você tem que passar mais tempo lá. Eu acho Uhum. que foi uma fase de aprendizado na minha vida também, né? Isso. E hoje eu consigo ter um pouquinho mais de liberdade para fazer as coisas e tá aí com vocês aí. Não deixou de ensinar, né? Não, Porque não lá na deixei. cozinha você recebe Ali muita é, gente ali também. é, ali é a minha escola particular. Eu ensino a minha Aham, equipe a desenvolver o trabalho ali no Delícia do Sucre. legal. Quem não conhece a Delícias ainda, primeira unidade no Juvevê ali, Juve, era uma portinha pequena. pequenininha que começou a bombar e crescer. Eu fui lá quando era pequenininha Quando era ainda, pequenininha comi ainda, pela né? primeira vez eclair de creme brulee e quem come eclair de creme brulee se apaixona. Essa é a parte boa, né? É, e aí foi crescendo, crescendo. Hoje estamos com 2 2 unidades e unidades. logo E logo tá abrindo a terceira terceira unidade. É unidade. isso mesmo. Isso é muito bom. E eu queria agora que você me contasse uma curiosidade da vida, assim, da Delícias, ou do pós-programa, ou no programa do MasterChef. O que você acha que é legal, uma curiosidade para contar para a gente? Ah, eu acho que tem muita coisa assim, né? Eu vim. Meus pais tinham confeitaria, né? Meu pai é empresário e meus pais tinham confeitaria. E para mim a confeitaria sempre foi muito presente. Eu lembro que meus pais, na verdade, mais a minha mãe, né, com a equipe, viravam noites trabalhando. Então eu acho que isso é Uhum. uma curiosidade bem legal. E eu lembro, eu não sei se é uma memória minha ou é uma memória dos meus pais falando que quando acontecia essas viradas de noite trabalhando, tava eu dormindo em cima de saco de farinha de 25 quilos. Então eu tava sempre no meio da produção, desde muito novo, né? Então é aquele sacão gigante, tava uma criança de 3 Então, 4 anos dormindo em cima, né? então vem Fazendo ali. daí o amor pela Eu acho confeitaria que sim, também. porque em uma época da minha vida, tentei fugir pro direito, na verdade, porque meu pai queria que eu me formasse e tudo mais, mas não deu aquele, Uhum. sabe, aquilo que precisa para você continuar na profissão, né? Aham. Então acabou não fazendo efeito para mim o direito. E daí eu Hoje fui em para dia, confeitaria, me especializei, estudei fora, ah, e daí acho que deu super certo. O legal. Não, empenho que com eu tive na certeza, né? confeitaria. Hoje em dia é uma construção, um caminho, mas que a É, gente vê um resultado super legal, assim, né? A Delícias é referência em Curitiba. Você, pós-programa do MasterChef, conseguiu ganhar projeção nacional. sim, essa foi bem legal isso que aconteceu.
que agora eu tenho cliente do Brasil todo. O pessoal tá de Manaus, passando aqui em Curitiba, indo no... Vai lá. Ah, depois Virou que ponto eu vou, turístico. depois que eu vou no Jardim Botânico, eu vou comer um docinho lá no John, lá no Delícia do Sucre. Então isso virou uma referência muito legal. E eu fico muito feliz. É muito feliz porque eu conheço pessoas novas todos os dias, porque eu tô sempre na loja do GVV, né? Então eu conheço pessoas novas todos os dias. Não, e o pessoal pede, eu volto e meia tô lá na Delícia, que também o John me abraçou também lá, né? Desde o começo a gente tá lá, né, com sabores, a gente é super bem recebido. Eu acho que se eu não provei todos os doces da Delícia, tô perto de provar. Acho que você tá perto, Vini. Você devo ter provado todos ali. Tava gabaritando os doces da Delícia. E o pessoal chega lá e pede para tirar foto com você. E isso é super legal, né? É muito legal, essa ideia é muito legal. Esse contato, né? E eu penso assim que isso virou uma parte do meu trabalho, esse contato, sabe? E eu gosto disso, eu percebi que eu gosto bastante de estar com as pessoas, sabe? No entanto que eu gostava muito de lecionar, de dar aula, de estar aqui, de ensinar, de poder formar futuros profissionais, né? Então eu sempre gostei muito. Legal, olha o cheirinho. Agora me conta o que você fez aqui. Aqui você colocou o coco, eu tô com coco em flocos para dar aquela hidratada nele. Coloquei um pouquinho de cumaru. Cumaru, que é essa sementinha perfumada. Um cheiro muito bom. Eu gosto bastante de cumaru. É muito bom, né? Então aqui, eu fervi esse leite aqui. E eu vou adicionar nesse momento aqui o nosso leite de coco e a tapioca, tá? Agora aqui, ó, aquela tapioquinha granulada. Tem essa granulada e tem uma flocada. Tem 2 tipos de tapioca que dá para fazer essa mesma receita. Essa demora mais tempo, porque ela tem que hidratar mais, que ela é mais seca, né? Não tem nada de umidade. E a outra é flocada, parece uma pipoquinha. Dá até para comer pura com dá muita diferença ou não? Não dá muita diferença. Então aqui eu vou misturar bem, tá? O leite de coco vai depois começar a hidratar bem essa tapioca. O que eu quero que ela hidrate e ela começa a soltar a goma. A gente vai informar, vai colocar uns aros para poder usar a gente vai fazer um gel de cupuaçu. Então ela vai sedimentar. O importante aqui, quando eu coloquei a tapioca, né, como ela não tá hidratada, ela vai pro fundo. Tá? Então ao volta e meia eu venho aqui, ó, ela vai descendo, ó. Tá, ó. Então eu vou movimentar mais um pouquinho. Essa é uma receita que tem no cardápio da Delícia ou assim, ela é sazonal? Ela é sazonal. Ela acontece às vezes, né? E aqui esse aqui é um dos preparos que eu fiz no meu primeiro prato do MasterChef. Então esse aqui tem um pouquinho disso. Tem um pouquinho do primeiro prato. E ela tem um pouco da influência de quando você morou lá no Nordeste? Essa aqui tem total influência de quando eu morei em Recife. Né? Então ela tem muito disso. Né? Porque você encontra tabuleiras assim, a pessoa corta na hora a quantidade que você quer, assim, no meio da rua. Então e eu fiquei muito apaixonado por esse prato, sabe? É muito saboroso. E quando você vai criar pratos novos, como você faz? Pratos, né? Enfim, doces novos, né? E a gente sempre pensa... Eu tenho uma confeitaria que eu considero comercial. E isso é bom, porque é comercial, eu quero vender e eu quero trazer clientes para minha loja. Não é uma confeitaria assim, de conceito, de sabores, de textura. Sei trabalhar com isso, mas prefiro não trabalhar, prefiro que outras pessoas trabalhem com isso. Eu quero vender, eu quero que crianças possam vir na minha loja, porque eu trabalho com uma parte muito lúdica, né? Que eu consigo agradar os pais, então eu consigo misturar uma coisa mais comercial, né? Que trazendo sabores que tenham acidez, que tenham dulçor, que tenham amargor, que completem o paladar na boca, mas que não seja tão aquela coisa, o wasabi com morango, entendeu? Eu não vou trabalhar com coisas muito contrastante, só que funciona o wasabi com morango, entendeu? Eu não vou trabalhar com essa gastronomia muito diferente, mas eu vou trabalhar com uma coisa mais comercial. Eu acho que a gente já conversou uma vez, que o sucesso da Delícias para mim é que você consegue juntar essas duas coisas, a técnica, que você sabe muito bem, com o gosto do brasileiro, com o que é comercial, né? Então, sei lá, a eclair de creme brulee, para mim é maravilhosa, porque eu gosto de doce, eu gosto de doce, né? Então, que é um pouco da polêmica que teve lá no final do MasterChef, mas que acho que é válida, né? Tem a confeitaria, né? Vamos supor, a confeitaria japonesa, que pega a técnica francesa, coloca lá no super, né? Eles fazem a técnica francesa do jeito japonês, que é
milimétrico, tudo certinho. E com o doce um pouco mais equilibrado, menos doce. Eu não, eu gosto de doce. Mas se você for, assim, O brasileiro a gente tá tem acostumado doces ao de vários... paladar já. A gente tem doces de Gente. várias pegadas, né? Sempre movimentando, ó. E ela vai hidratando, até ela ficar macia. Legal. O E quando ponto- que vai saber o ponto? O ponto você pode tirar um pouquinho e dar aquela mordidinha, né? Que ela não pode estar dura no dente, assim. Aham. Né? Você vai mastigando. Daqui a pouquinho eu já vou adicionar o leite de coco. Se tiver necessidade, a gente volta a aquecer ela um pouquinho, né? Só para ela soltar um pouquinho mais a goma para podermos ir vazar. Uhum. Agora eu vou preparar uns aros pra gente colocar esse aqui e fazer uma apresentaçãozinha, colocar num prato, né? Parece que eu tô voltando a ensinar a fazer isso aqui, sabe? Porque eu trabalhava sempre assim, dando aula. Eu tava aqui na bancada da frente, né? Daí ia explicando tudo pra todo mundo. E depois eles imitavam o que eu tava fazendo, né? Então era divertido essa parte, assim. E você pensa em voltar da aula? Olha, eu penso, hoje como eu tenho um pouquinho mais de liberdade, Vini, eu penso em voltar a fazer alguma coisinha. Ainda mais aqui, né? Uma curiosidade que eu tenho, que quem conhece a Delícias, e acho que também acompanha teu trabalho e segue, sabe que acho que o teu principal doce, ou o que mais te marcou aí, é a torta Pucon. Certo. Meio torta, meio bolo. Isso. Como que você criou isso? Da onde veio? Eu estudei muito massa folhada, né? Então eu trabalho muito com massa folhada, todas as massas folhadas, desde massa filo, massa para croissant, massas folhadas de todas as técnicas. E isso eu estudei na Argentina, massa folhada. Uhum. E numa viagem, eu e minha esposa estávamos no Chile, né? Já muda até de lugar. Então, como eu trabalho muito bem com massa folhada, daí numa viagem, a gente chegou numa cidade chamada Pucón. Uhum. Gente, e naquele lugar tem muita framboesa. Tipo, acho que em 2016, a gente tava lá, e assim, era uma caixa desse tamanho de framboesa. Aqui no mercado tá quantos? R$40 uma caixinha assim. Era uma caixa desse tamanho, era R$4. E a gente comprou tanta framboesa, a gente tava num lugar que era meio camp, era um lugar que... E a gente comprou muita comida assim, né, pra preparar. E a gente comprava cereja, desse tamanho, assim, as caixas, mirtilo e framboesa. E era muita framboesa. E a gente não vencia, a gente gostava, a gente sempre gostou muito de framboesa. Eu sou um apaixonado daquela balinha Sete Belo, né? Então eu sempre gostei muito de framboesa e a Ana também sempre gostou muito de framboesa. Então a gente disse, vamos fazer alguma coisa com isso. Daí a gente começou a pensar, mas precisa de textura. Daí eu falei, vamos colocar uma massa folhada? Eu disse, vamos. Eu junto a massa folhada, o doce de leite e a framboesa. E daí deu todo esse contraste, né? E é aquele negócio que eu falo da torta Pucón, desse preparo, porque ela mistura todas as técnicas de uma sobremesa que ela tem que ser perfeita. Então ela vai ter textura crocante, textura macia, vai ter cremosidade, dos sabores ela vai ter acidez, vai ter dulçor, vai ter amargor. Então eu considero ela completa, né? Numa fatia. Então isso que é o legal. Quem não conhece, depois de toda essa explicação, tem que ir lá na Delícias. Pelo menos uma vez na vida, comer uma fatia dessa, porque vale a pena, é gostoso. Você sentir as diferenças de textura, sabe? Gostoso. Esse aqui eu tô fazendo, você pode colocar em qualquer lugar, tá? Mas esse aqui eu tô fazendo para não vazar nossa tapioca na hora que eu colocar aqui dentro. Tá. Se a pessoa quiser fazer, que nem você falou, ela tipo pode numa travessa e daí cortar. Ir cortando. Aqui você pode brincar à vontade. Me dá um pouquinho de azeite, só para eu pincelar aqui, para desenformar. Pode colocar aqui, Vini, por favor. Tá ótimo. Passar um pouquinho aqui. Pode ser desmoldante, aqueles sprays, sabe? Eu, como assistente do John... vai ficar certinho. Esses dias fui lá fazer croissant com ele, fui enrolar o croissant, deu tudo errado. Agora eu vou adicionar aqui, ó, o leite de coco, tá? O leite de coco é bom nunca ferver, sabe? Porque ele perde um pouquinho daquele aroma gostoso, né? Ele é quase...
Então deixa Ele perde. colocar Deixa por ele último. quando tiver uma temperatura um pouquinho Olha, mais... olha a diferença que ficou, ó. Só hidratando, ó. Olha que legal. Uhum. Já vamos experimentar daqui a pouquinho para ver como é que tá a textura. Enquanto a gente vai colocar para gelar, eu vou fazer um gelzinho de cupuaçu para dar aquele contraste. Então imagina, é um doce bem brasileiro. Sim. Bem brasileiro, né? Então você tem aí todos os sabores para agradar aí. E me conte, fazer... É uma sobremesa fácil, né? Sim, é uma Fácil. sobremesa fácil. Mas fazer lá no MasterChef não deve ser... Deve aumentar o grau de dificuldade com o tempo, com a nervoso. O programa ele traz uma dificuldade a mais, que é tempo, né? Aham. Ele traz esse parênteses aí. Você pode estar especializado no que for do que você faz. Mas Né? chegou lá... Mas chegou lá, muda. Porque, você tem que pensar em tudo, né? É uma cozinha que você não conhece, né? Então, muda muita coisa, assim. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo, na verdade. Uhum. E passando um olhinho só para desenformar. Agora deixa eu pegar uma colher aqui e eu vou experimentar como é que tá. Bom, A gente só sente agora. Já experimentou quente? vamos ver aqui. Olha lá. Eu gosto de bolo quente. Bolo quente eu gosto. Tenho lembrança, que nem você falou, tenho lembrança de em casa, quando era pequeno, do bolo saindo do forno, eu querendo comer o bolo quente. Eu gostava do bolo. Saiu o bolo quente, daí fica aquela parte mais crocante de cima. Eu cortava assim, na comida dos meus pais, para pegar só aquela parte durinha, sequinha, sabe? Que eu gostava. Quente É bom quente também, né? Uhum. Então aqui, ó. Então agora a gente vai colocar. Ele, ó, dá pra ver que ele solta uma liga, né? Uhum. Ele aqui vai deixar tudo firminho aí. Um pouquinho, já vou dar uma raspadinha aqui. Eu já ia fazendo um tabuleiro, já mais fácil. Já É mais fica- fácil, o tabuleirinho fica bom. O problema só é que daí é controlar de comer, né? Que daí você já pega um pedaço assim desse tamanho. Você já né? vai. Eu Mas gosto de doce. no tabuleiro ele fica bem, assim, na bandeja ele fica bem fácil de cortar, fica bem legal. Ó, é uma dica de final de semana aí, de sobremesa. Fácil de fazer. Aham. Agora eu queria voltar um pouco no tempo de quando você falou que chegou aqui em Curitiba. Quando você chegou, você ainda não tinha confeitaria. Não tinha confeitaria. E aí, depois você conheceu a Ana? Antes. Eu conheci a Ana nessa época. Nessa quando época? eu cheguei. Daí vocês, quanto tempo depois montaram o Delícias? Ou antes vocês trabalhavam com casamento, né? Sim. Já era delícia de sucro, né? Aham. Então, a gente já tinha... já existiu, não existiu o delícia de sucro. A gente começou a namorar em 2011 e o delícia de sucro, final de 2011, começou a surgir. 2012, eu acho. 2012, eu acho. Foi muito na transição. Mas foi muito legal, porque daí a gente começou a trabalhar quando o Restaurante Week, lembra do Restaurante Week, que era bem forte nessa época, porque daí a gente fornecia sobremesas para restaurantes. Eu vou colocar isso para gelar. Tá, agora vamos para a segunda preparação. Isso, segunda preparação. A gente vai trazer uma acidez agora para nosso bolinho de tapioca. Tá. Vamos lá. Você vai fazendo aí, você me volta a contar sobre o começo da Delícias lá, quando você fazia para eventos. Aí, a gente começou a fazer para eventos, né? Primeiro a gente começou o Restaurante Week, depois a gente fez para eventos. A confeitaria de evento, ela é uma confeitaria diferente da confeitaria do dia a dia, aquela confeitaria fresca. Por que que é? Porque ela tem que durar 6 horas numa festa. Então, os insumos têm que ser de altíssima qualidade, tem que ter uma outra estrutura, tem muita coisa que tem que ser termoestável, porque o calor vai derreter, vai danificar. Então, evento é uma... Nunca pensei nisso, nunca imaginei. Tem que pensar dessa forma, porque o evento é aquele negócio que um bolo vai ficar exposto tantas horas, entendeu? É por isso que tem todo um preparo.
Por isso que a confeitaria de evento é mais cara, Aham. porque é uma outra matéria-prima, é uma outra ideia, é uma outra jogada, é um outro game, entendeu? Então a confeitaria de eventos, ela é complexa. O que você jogou? Então aqui, ó, coloquei cupuaçu, água, açúcar e aqui eu tenho pectina, ó, esse pozinho aqui para fazer uma geleia e vou misturar a pectina ao açúcar. Ela é um pó que ela não é tão solúvel, então eu preciso dar uma boa misturada nela no açúcar Uhum. para ela ficar mais hidratável assim Tá. dentro do preparo. Uhum. Então senão ela acaba não. Daí vai colocar ali junto. Eu vou colocar ali, vai mexer, ferveu, até ferver. tá pronto. Tá. A gente vai utilizar. Então, quando começou a Delícias lá, que era a pergunta no começo, você imaginava ela hoje como ela é hoje comercial? Ou quando você tinha lá no começo era para ser de doce, era para ser E um pouco a mais... minha ideia naquela época foi só para eventos. Só Só pra ia eventos. trabalhar dessa forma. O que aconteceu? Onde mudou a minha história no Delícia de Sucre? Trabalhei-se muito de madrugada para Uhum. evento, para festas. E eu e minha esposa, a Ana, a gente cansou. Uhum. Eu levantava lá meia-noite para ir buscar a louça, ou chamar motorista, pegar a equipe, 3 horas da manhã, ir para Quatro Barras, porque o evento era longe. Então, tu tá lá 2 da manhã e não se tinha uma vida social, né? Aham. Daí a gente pensou, Daí- amor, acho que Vamos mudar, vamos E outra, readequar a rota. e outra, assim, que foi importante, nós fazíamos isso. Nós moramos, hoje a gente mora no mesmo endereço ainda, mas a gente mora embaixo e em cima era a minha produção. Então não tinha hora de trabalho. Uhum. Eu trabalhava, Era tudo. acordou, vai trabalhar, Aham. vou dormir. Então vivia-se dessa forma. Nessa época eu era professor aqui do Centro Europeu. Então eu transferia muito, tô em casa, tô trabalhando, né? Então não tinha lazer, não tinha Aham. momento nenhum. Onde foi? Vou abrir um ponto para as pessoas irem pegar os bolos, as encomendas no local, né? Porque eles iam buscar Aham. na minha casa, né? Então eu precisava de um espaço físico para isso. A gente abriu aquela portinha para ter esse contato com o cliente, Aham. só que a gente deixou bonitinho, né? Daí Botou foi criando, e daí foi- foi criando isso, foi aumentando, assim, pronto, mudou o nicho e o próprio consumo mudou a nossa logística da nossa Legal. confeitaria. E daí tudo que a gente fazia que era um trabalho de evento e personalizado para festas de 15 anos, aniversário em geral, a Aham. gente transferiu para o Delícia de Sucre. Daí que a gente começou com essa parte mais lúdica e conversar com o cliente. Aham. Então aí que surgiu as possibilidades. Acho que o mercado nos encaminhou. Isso foi legal. Uhum. Isso foi legal. Claro, com a nossa identidade, né? Legal. E quando você lecionava aqui e veio para Curitiba, tinha alguma confeitaria que te marcou, algum doce, alguma coisa que você gostava, ou você sentia falta e foi um pouco disso que levou você a criar a Delícia? Que era um outro mercado, né? Era um que outro a gente tava mercado. conversando. Eu outro mercado, há 20 criei anos atrás. doces pensando nessa confeitaria, que eu tenho. Ela era para mim uma referência desde Pequeno. pequeno. Meus pais tinham confeitaria no Rio Grande do Sul e eu tirava férias de inverno aqui em Curitiba normalmente. Uma vez por ano eu sempre estava em Curitiba por causa de tias e tudo mais. E eu ia para Praça Zacarias e ia para Lancaster. Aham. Aquela bomba com a glaçagem Aham. em cima de chocolate de creme. Então aquilo para mim era e o Canoli Paris. Aquilo era o céu. Aquilo era eu sinto tanto que não existe mais assim. Mas aquilo era a coisa mais perfeita pra mim. Era o doce da minha vida. No entanto que hoje eu tenho uma eclair chamada Boston, que é inspirada Aham, nesse que eu doce adoro. da Lancaster. Entendeu? Então, tudo existe referência. Então, pra mim, Lancaster sempre foi uma referência pra mim Legal. aqui em Curitiba. Sempre gostei muito. Sempre fui Aham. apaixonado. Vamos lá, tá Ferveu. fervendo. Agora a gente vai colocar esse açúcar com a pectina aqui, ó, mexendo com o fouet. E aqui é só mexer pra abrir fervura, ó. Uhum. Uma Tá coisa que a pronto. gente não conversou antes é quanto tempo ficou Boa, tem que verdade. ficar na geladeira lá. É importante colocar nos moldes que você utilizar, vai ficar 3, 4 horas, depende da tua geladeira aí. O importante é ele ficar frio para ele dar aquela segurada na goma da tapioca. Aqui tá pronto, ó, ferveu, Quem misturou é bem. ansioso tem que esperar 3, 4 Tem que esperar, horas. tem que esperar. Vamos lá, 0. Aqui tá pronto. Vamos transferir para um recipiente para esfriar também.
Uhum. E já vamos desenformar a nossa tapioca para ver como é que ela tá. Prontinho, vou colocar na geladeira. Vamos finalizar, Vini? Vamos. Vamos lá, então. Depois da magia da edição, a gente não ficou 3 horas, 4 horas aqui, que a gente tem a sorte de ter um ultra congelador. É verdade. Então aqui, ó. Eu vou utilizar aqui o nosso gelzinho de cupuaçu. Vou usar embaixo. Mas também posso colocar por cima. Mas aqui a gente vai colocar embaixo aqui, ó. A gente tava conversando também que essa é uma sobremesa legal, que é sem glúten. Sem glúten. Sem glúten. E ela pode ser até vegana, assim. Eu substituo o leite por um leite de amêndoa, né? E o leite condensado, adiciono um pouquinho mais de açúcar na receita, né? Faço uma compensação ali, dá para utilizar. E ó, dá para. E a escolha do cupuaçu é para dar acidez. A escolha do cupuaçu é para dar acidez. Em Pernambuco é bem engraçado lá, porque em Pernambuco eles cortam um pedaço do bolo, né? Que é normalmente feito no verão. Daí pegam um pratinho e aqui despejam o leite condensado em cima. Esse assim, é o meu estilo. Esse é o meu. Depois aqui nos bastidores eu vou fazer isso. Vou pegar o leite condensado ali e vou colocar mais. Eu acho que vai ser interessante. Eu vou colocar por baixo aqui, mas a gente pode colocar por cima. Para desenformar super fácil. Aquele óleo aqui que a gente colocou, o azeite que a gente colocou, ele vai ajudar a desenformar. Eu vou dar só uma puxadinha na lateral. Ele vai deslizando, cai sozinho. Bichinho. Dá uma descoladinha aqui, ó. Tira o plástico. Quem é que não quer ter um ultra em casa, né, Vini? O bom é a estrutura do Centro Europeu, que tem tudo aqui. Tem tudo, né? Fazer mais um ali. Eu colocaria um coquinho daqueles queimadinhos. Aqui a gente tá fazendo aquele negócio simples, mas a gente consegue deixar isso aqui. Dá pra fazer, alta confeitaria. A gente consegue deixar num outro estilo. Então, a gente tá aqui, Vini, ó. Prontinho, ó. Simples, uma sobremesa de final de semana que vai agradar uma galera aí. Legal. Chegou a hora boa, vamos provar agora o doce. Mas, ó, tem 3 aqui, porque eu vou convidar uma pessoa para vir aqui, para conversar com a gente, que é o Rogério Gobi, nosso diretor aqui do Centro Europeu. Venha, Rogério, para provar com a gente e também dar uma palavrinha. Obrigado, Vinícius. John Lee, muito obrigado por ter aceito o convite de participar dessa nossa programação aqui do Me Passa a Receita. E o John Lee, meu conterrâneo de Caxias do Sul, é uma satisfação ter o John Lee aqui com a gente. Mas eu queria fazer um breve depoimento. O Centro Europeu, nós vamos para 35 anos e tivemos muitas pessoas que marcaram a trajetória de sucesso do Centro Europeu. E estão na nossa lista de gratidão. E esse cara aqui está assim, um dos primeiros da lista, porque, como você falou, Vinícius, ele é um dos responsáveis que nos auxiliou na construção do sucesso do curso de patisserie. Lá ainda quando era patisserie, boulangerie, né, Gil? Então, nos ajudou a desenhar o curso. E com um detalhe, né? Diz que a natureza sempre conspira a favor dos generosos. Esse cara aqui é um exemplo. O John Lee nunca escondeu absolutamente nada. Os alunos sempre tiveram ele assim, no mais extremo carinho, enfim, porque ele tem algo muito legal nessa área da gastronomia e, claro, na vida profissional dele, que se chama generosidade. Então, John Lee, assim, de coração, obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte da história do Centro Europeu. Agora, vamos provar. Vamos lá. Eu vou te falar que eu já meio que conheço esse daqui, já comi várias vezes lá na Delícia, então... O Vini quer colocar leite condensado em cima, né, Vini? Lá como é em Pernambuco. Porque, como eu falei, eu sou do doce. Mas o gel de cupuaçu dá aquele contraste de acidez, né? Muito bom. Muito bom mesmo.
Freguês de carteirinha, então, Ele é freguês. e continua magrinho. Sinal que os teus doces não engordam. Olha, eu não teria tanta certeza. Bom, Muito bom. Queria, então, agradecer ao chefe John Lee pelo tempo, por ter vindo aqui nos ensinar a receita e bater esse papo. Quem ainda não segue o chefe nas redes sociais, TikTok, Instagram, pode seguir lá, Pode, deixa aí vontade. teu Instagram É. e uma mensagem de agradecimento no final. Querem me seguir, @chefjohnlee, é bem fácil de encontrar. E passar conhecimento, para mim, é uma coisa importante. Porque eu venho de família que trabalha com gastronomia e sempre tive fácil acesso de conhecimento. Né? Então, se eu puder passar para as pessoas, eu passo, e para mim isso é uma honra. Assim, né? Cada vez mais fomentar isso da gastronomia e o aprendizado. isso ficou muito claro, John Lee, no período que você esteve conosco. E você vai voltar. Tenho certeza que você vai voltar. Eu acho que sim. Estamos com plano. Nos aguardem. Isso aí, nos aguardem. Obrigado, então. Até o próximo episódio.